início do ano chegou e eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você já planejou as suas metas para os 365 dias deste ano? E que tal você se organizar aqui comigo nesse vídeo para que você não chegue ao final do ano frustrado, e sim com um sentimento de realização e sucesso? Bom, para começar a te ajudar, eu quero te convidar a visualizar quais são as suas prioridades para este ano. Se você não pensou nisso, eu quero te ensinar uma ferramenta que vai contribuir com o seu planejamento. A Strava, aquele aplicativo que muitas pessoas fazem atividade física, a partir das medições e estatísticas que eles possuem, perceberam que 80% dos seus usuários acabam desistindo das suas metas em apenas 4 dias de atividades. E aqui a gente percebe que muitas pessoas têm a carência da constância para continuar a realização daquilo que almejam. A principal dificuldade que a gente tem para poder manter as nossas metas ao longo do ano seria conseguir persistir nelas, né? Para isso, a gente precisa ter um diário para poder entender um pouquinho melhor em qual passo a gente está, o quanto que falta, o quanto que a gente precisa. Quando a gente tem esse registro, a gente pode ver aquilo que já passou e aquilo que ainda está faltando. Quando a gente tem esse conhecimento de onde nós estamos, fica muito mais fácil de entender os melhores caminhos para a gente poder seguir. Então, se for uma meta, por exemplo, que ela é comparativa, você está se comparando com alguma outra pessoa, alguma outra profissão, situação, por exemplo, é importante que você tenha ali ao seu lado aquele ponto que você quer chegar, mas também nunca esqueça a sua referência, que é de onde você começou. Tendo essa base, tendo esse lugar para chegar, você consegue manter ali o seu objetivo dentro dos seus padrões. Bom, a ferramenta é a Smart. O Smart ele vai nos ajudar a pensar na nossa ferramenta de forma visual, atingível e temporal. Algo que você pode, de fato, visualizar e que você pode medir como você está alcançando. Quando a gente fala de Smart, no início dessa palavra, eu preciso entender que a minha meta, primeiro, ela precisa ser específica. Sem a especificação daquilo que você deseja, normalmente você não vai ter clareza. Por isso, você não vai saber em qual direção seguir. Você já ouviu aquela frase? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve? A famosa frase do Alice no País das Maravilhas. Bom, eu imagino que você não seja essa pessoa. Por isso, nesse primeiro momento, nesse início de ano, especifique para onde você quer ir. Qual é o seu desejo? Ou melhor, quais são os seus 3 principais desejos para este ano? Segundo, as suas metas elas precisam ser mensuráveis, algo que é possível medir, para que você sinta que você está alcançando. A tendência das pessoas, e o que muitas vezes a levam a desistir, é pensar apenas no resultado final. Mas quando nós falamos de planejamento, de metas e realizações, nós temos que pensar também nos nossos pequenos resultados. Tudo que nós alcançamos são por degraus e no final, o montante final traz o resultado, então pensado inicialmente no planejamento. Mas os pequenos resultados que você vai alcançando ao longo do caminho são muito importantes, até porque isso vai ativar o sistema de recompensa cerebral. E isso vai gerar em você energia, motivação para continuar. Uma vez que você não olhe para os seus pequenos resultados, isso te leva a ter o sentimento de frustração e então você procrastina e desiste. Por isso, o segundo passo é mensurar as suas metas, identificar como que você está alcançando, tenha indicadores de que você está realizando aquilo que você deseja. Terceiro ponto é que as suas metas elas precisam ser atingíveis. Esse é um fator que faz com que muitas pessoas também desistem, porque elas não conseguem visualizar ou às vezes idealizam algo que está além daquilo que se pode alcançar. Então, meta, ela precisa ser atingível, tem que ser algo específico para você, dentro da sua capacidade, obedecendo às suas próprias limitações. É um passo de cada vez. Imprevistos vão acontecer, independente da meta que você tiver ou do momento de vida que você tiver. Por isso, toda vez que você for planejar fazer alguma coisa, desenvolver alguma tarefa ou desenvolver alguma atividade,
você já precisa contar com esses momentos de imprevistos e de situações urgentes, né? Então, sempre tenha folgas no seu calendário, no seu cronograma, sempre consiga fazer com algum intervalo entre uma tarefa e outra, entre uma meta e outra, para que ali ou você aproveite a sua recompensa, se for a situação, ou você simplesmente consiga encaixar aquele imprevisto e depois, mesmo que seja no improviso ou que seja de outra forma, você consiga se adequar e manter a persistência ali da sua tarefa. O principal obstáculo que a gente tem para poder alcançar uma meta ou algum objetivo nosso, geralmente é não se identificar tanto com aquilo que a gente está propondo fazer. Então, para começo de conversa, lá no planejamento, a gente precisa realmente sentar e ver se faz sentido aquele objetivo para a gente. Se for uma meta que você está pegando por algum outro motivo, por alguma pressão externa, por alguma comparação que faz com que você sinta uma angústia, por exemplo, às vezes é o momento de reavaliar se aquela meta realmente é importante para você. Agora, mesmo quando ela é importante, a gente pode ter sim dificuldades. No cotidiano vão acontecer situações, né? O dia a dia é muito corrido para a maioria das pessoas. Então a gente precisa considerar, além das folgas, né, que vão ter momentos em que a gente não vai ter tanta energia ou tanto tempo para poder proporcionar ali o 100%, né, do nosso desempenho. Então, nesse momento, a gente precisa colocar também algumas variações no nosso desempenho, tá? É importante você entender os seus limites e aí poder respeitá-los para poder lá no final a sua meta ser condizente com o que você realmente consegue dar no seu dia a dia. Bom, o quarto passo é que as suas metas elas precisam ser relevantes. Você tem uma escala de prioridades? Você sabe o que é importante de fato para você? Bom, para te ajudar, existe uma outra ferramenta que a gente pode encaixar dentro da Smart, que é a ferramenta de gestão do tempo, onde você faz uma matriz e identifica tudo aquilo que é urgente e importante. Você faz essa diversificação. Para entender melhor, urgente, tudo aquilo que está extrapolando no seu cronograma, significa que são atividades que você não deu prioridade e elas acumularam, extrapolaram e você precisa fazer de forma rápida para que você elimine essas tarefas. Aquilo que é importante e que não é urgente, você pode planejar com um pouco mais de tempo. Mas, bom, Débora, como saber se é importante? Entendendo a escala de prioridade. Tudo aquilo que você prioriza é aquilo que você está colocando como importante para você. Nesse início de ano, o quarto passo é entender o que é relevante. Estabeleça pelo menos 5 metas relevantes. O que é importante de fato para você? O que você precisa olhar com prioridade? O tempo pode ser o nosso maior aliado e pode ser o nosso maior inimigo na hora de desenvolver alguma atividade. Então é muito importante que a gente tenha uma organização todos os dias ali, não sei, perdi. Mas é muito importante que a gente tenha uma organização do nosso tempo e da nossa energia para que ele realmente encaixe dentro dos nossos objetivos. Então, na hora de você planejar o seu objetivo, pare e pense no seu dia a dia, né? O que você tem que fazer das 8 às 18? Se você está no trabalho, por exemplo, isso contribui para a sua meta? É importante você entender que muitas vezes, você não vai estar ali 100% focado. Então, os momentos que você tem, por exemplo, o tempo livre para você fazer uma atividade física, se essa for a sua meta, são os momentos em que você precisa priorizar ali a sua atenção e o seu foco para isso. Se você vê que tem alguma dificuldade de poder focar, de poder se concentrar em algo, tire aqueles estímulos que estão perto de você que podem te atrapalhar. Muitas vezes é o celular, muitas vezes é uma pessoa ou alguma outra situação. Tenta se afastar daquilo para poder não ser tão difícil, tão oneroso, você se esforçar no que você precisa, tá? Assim, o seu nível de energia para aquela atividade vai diminuir. Assim, o seu nível de energia para aquela atividade, ele vai aumentar. Você não vai precisar gastar tanto de você para poder fazer, às vezes, uma coisa que poderia ser até simples. Então, a gestão de tempo, ela é também uma gestão de energia, no fim das contas. E o final dessa ferramenta é estabelecer prazos. Toda meta precisa ter tempo. Não existe uma meta infinita para a vida inteira. Existem prazos para serem cumpridos. Por isso existem os indicadores. Uma vez que você alcança o indicador dentro de um determinado prazo, você cumpriu então a sua meta. E aí o que você deve fazer? Estabelecer novas metas para a sua vida.
Bom, eu acredito que você é uma pessoa com muito potencial e que não vai chegar no final do ano com frustração. Eu quero que você chegue no final do ano sendo alguém bem-sucedido e realizado, feliz, contente, motivado, com novas metas a serem estabelecidas. Por isso, esta é a hora, este é o momento de planejar. Mas todo planejamento só vai acontecer se você também executar. Eu espero ter contribuído com você, agregado valor para o seu conhecimento e até a próxima.